A primeira e a principal é o domínio territorial. O domínio territorial é que possibilita a perseguição sobre a vida dos cristãos. Os cristãos estão a ser perseguidos por causa de domínio territorial. Se você está a ser perseguido, está a ser perseguida, é por causa de domínio territorial. Se um cristão está a ser perseguido, se um grande homem de Deus está a ser perseguido, se uma grande adoradora de Deus está a ser perseguida, se um homem que carrega o Espírito Santo de Deus, uma mulher que carrega o Espírito Santo de Deus está a ser perseguido, ou está a ser perseguida, é por causa do domínio territorial. Mas o que acontece é que este ser não compreende a origem do domínio espiritual. Como manifesta esse domínio espiritual? Porque é como se esse domínio manifestasse no invisível, fora da compreensão deste homem. E certamente isso está fora da sua compreensão. Algumas pessoas, é claro, mas algumas pessoas sabem de que eles pediram domínio. Eles pediram poder para dominar certos territórios. Então, isso, na verdade, manifesta durante a oração. Isso é concedido durante a oração. Principalmente as pessoas que oram em língua, levam muito tempo orando em língua. Essas pessoas tendem a pedir a dominação, poder para dominar certos territórios. Há pessoas que levam muito tempo orando em língua, há pessoas que levam muito tempo adorando ao Senhor. Esses seres tendem a pedir o poder para dominar certo território, só que as pessoas não compreendem-se. Outras pessoas é por causa do plano de Deus para com essas vidas. Razão pela qual há muitos homens de Deus que desistem por causa de muitas perseguições. Problema financeiro, problema de vício, problema de muita coisa, na verdade, que aparece contra esse cristão. Mas isso é por causa do domínio que ele pediu da parte de Deus Todo-Poderoso. E este domínio é que permite com que haja perseguição contra a vida dele. Mas há outras pessoas que não sabem. Há outras pessoas que não sabem. Há outros que, na verdade, sabem. Então, quando uma pessoa ora, essa aqui tende a pedir poder da parte de Deus para dominar certo lugar. E onde o Espírito Santo manifesta, porque só de uma pessoa carregar consigo o Espírito Santo, já carrega consigo o poder dominador, cujo se ele depender deste poder, vai dominar sobre todos, porque o Espírito Santo onde manifesta, há certo, a transbordar de vida. A pessoa enche-se do Espírito Santo, e o Espírito Santo transborda para outras pessoas. Só de a pessoa orar em si, mesmo não ter o plano de Deus, mas só de orar, atrai o plano de Deus para a sua vida. Este atrai também o poder que transborda e dá vida a outras pessoas. E por causa disso, faz com que o domínio satânico possa perder. E por causa da perda do domínio satânico, isso leva à perseguição dos cristãos, porque Satanás não quer perder domínio. Satanás nunca quis perder domínio. O desejo de Satanás é dominar continuamente. É dominar perpetuamente. Para que ele possa dominar de uma forma contínua, há necessidade de ele afastar-se do seu território ou te fazer calar. Razão pela qual existe cristão que carrega consigo o poder de Deus, mas não exerce esse poder de Deus. E se eles não exercem esse poder de Deus, eles estão debaixo do domínio satânico. Eles sabem muito bem de que há necessidade de poder exercer domínio, mas não conseguem exercer esse domínio. Não conseguem implementar o poder de Deus sobre a vida das pessoas. E o poder de Deus não manifesta aí. O poder de Deus não manifesta na vida dos habitantes daquele lugar. Porque o domínio que está a manifestar naquele lugar não é domínio daquele cristão, é domínio de Satanás. Porque Satanás e os seus agentes lutam de dia e noite para poder perpetuar seu domínio. Eles sabem muito bem perpetuar seu domínio. Mas os cristãos, na verdade, não têm perpetuado o seu domínio. Então há necessidade de inverter-se as coisas. O cristão passar a perpetuar o seu domínio, alastrar o seu domínio, expandir o seu domínio, que o próprio Satanás. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Então essa é a razão da perseguição dos cristãos, o domínio, cujo esse domínio vem por meio da oração do próprio homem, da doutrina do próprio homem, do comportamento do próprio homem, da atitude do próprio cristão, do próprio homem de Deus. Ele manifesta esse domínio. Aleluia. Então vamos voltar no Antigo Testamento para podermos compreender como é que manifestava esse domínio. Temos que nos basear na palavra de Deus. Nós temos que falar o que está escrito na palavra de Deus, porque o Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Se o que está escrito na palavra de Deus é 100% verdadeiro, é o que na verdade vamos aqui transmitir.
A palavra do Senhor fala de que a terra e os habitantes da terra pertencem a Deus. Tudo quanto existe na terra pertence a Deus. E diz, todo lugar que for enxergar, independentemente do domínio que há lá, se for a chegar naquele lugar, eu te darei aquele lugar. Aconteceu com a vida de Josué. Onde pisar a planta do vosso pé, eu aí vos darei. E Josué teve que pisar certos lugares, ver o lugar, simplesmente chegar e pisar e Deus lhe dar. Por causa do quê? O domínio de Deus estava sobre a vida dele. Ele permitiu com que manifestasse o domínio de Deus. O domínio de Deus está sobre a sua vida. Depende de ti se vai permitir ou não a manifestação deste domínio. E Deus quer que você possa dominar territórios. Quer que você possa dominar espaço muito grande. Só que vai depender de ti se vai permitir, se vai sair e pisar este lugar ou não. Há pessoas que foram permitidos isso, mas estão a permanecer no mesmo lugar, não estão a sair para poder pisar os lugares que Deus lhe prometeu lhe dar. E por causa disso, os demônios não perseguem bastante esses seres. Perseguem aqueles que saem mesmo para pisar. Eles lutam para poder impedir essa pessoa de poder pisar espaço muito grande. Mesmo esse que está sentado, os demônios lutam para que ele não possa levantar e sair para poder pisar. Eles fazem com que haja muitas distrações sobre a vida dele para que ele não saia e pise este lugar. Porque se tão somente pisar, ele possui aquela terra. Aleluia. Josué foi pisar em Jericó e Deus lhe deu aquela cidade de Jericó. Sem muito esforço dele, simplesmente chegar aí, rodear o muro de Jericó, enquanto estão a cantar, quando estão a fazer tudo quando Deus lhe tinha recomendado. Eles só fizeram isso e manifestou o poder de Deus ao ponto de destruir o muro de Jericó. Aleluia! Não precisou de esforço. Simplesmente enxergue o lugar, diga, Pai, eu vou dominar aquele lugar e Deus vai te dar este lugar. E quando Deus te dá, não haverá muito esforço teu. Só haverá manifestação do poder de Deus. Deus irá contigo. Deus vai estar ao teu lado. Só faça o que Deus te dizer para poder fazer. Só assim que vai possuir este território. Aleluia. O domínio territorial. Os cristãos sofrem perseguição por causa disso. Ok. Vamos ver outra passagem. Já no Novo Testamento. O apóstolo Paulo. O que acontecia com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era perseguido. O apóstolo Paulo foi perseguido. Mais que qualquer outro apóstolo. O apóstolo Paulo foi perseguido. Mas foi uma das pessoas que alastrou bastante o evangelho de Cristo. O domínio de Cristo. Qualquer lugar onde ele chegava, tinha lá força opositória. Outros lugares eram apedrejados, outros lugares eram açoitados, porque tinha sempre os inimigos a perseguir o apóstolo Paulo. Isso por causa de querer exercer o domínio de Deus. Porque se tão somente chegar numa certa cidade e começar a falar de Cristo, e começar a falar do evangelho de Cristo, você está a persuadir as pessoas a doutrina de Cristo. E quando faz isso de persuadir as pessoas a doutrina de Cristo, permite com que haja manifestação do poder de Deus sobre aquele lugar. Ou seja, o domínio celestial passa a estar nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Passa a estar nas mãos de um cristão. Então Paulo pisou muitos lugares. E onde ele pisava, Deus lhe dava. E onde os habitantes não queriam lhe dar, eles simplesmente sacudiam os pés. E eles voltavam. Mas o objetivo não era simplesmente pregar, era também pisar aquele lugar. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Ide significa vão. E todo lugar onde pisarem, e todo lugar onde enxergarem, aí lhes serão dados. E esta lei funciona também no Novo Testamento. Só de chegar a um certo lugar, pisar e pregar a palavra de Deus. Manifesta a doutrina de Cristo. Manifesta a doutrina de Deus. E manifesta posteriormente o domínio de Deus Todo-Poderoso. O que se opõe-se ao domínio de Satã. Aleluia. Todo lugar onde um cristão pisa, Deus lhe concede. Isso é por causa do que ele prega, não simplesmente do que ele prega, por causa do Espírito Santo que ele carrega. Porque uma pessoa que ora, principalmente os que oram em língua, meus amados, pessoas que oram em língua,
desfazem força das trevas. Eles desfazem força das trevas. Eles desfazem as obras das trevas. Por causa do quê? Da oração. Do fogo da oração. Do fogo de jejum. Do fogo de adoração. Do fogo do conhecimento. O que aconteceu com Daniel. Daniel entendeu que eles já deveriam estar libertos há muito tempo. O entendimento. E por causa disso permitiu com que os anjos descessem. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós somos luz do mundo. Sabe o que é ser luz do mundo? Onde nós formos, nós vamos iluminar. As trevas não vão resistir contra nós. As trevas não vão resistir a nós, porque onde a luz chega, é só ver. Onde tinha escuridão e logo acende a luz, o que acontece? O caminho se vê. As trevas desaparecem. Por causa da luz que está a manifestar naquele lugar. Então, qualquer lugar onde um cristão for a pisar, por causa do poder, por causa do Espírito Santo que ele carrega, ele torna a luz daquele lugar. Ele passa o domínio sobre aquele lugar. Ele salva vidas naquele lugar, o que Satanás não quer. Porque Satanás quer continuar com que o domínio da morte possa manifestar na vida das pessoas. E Jesus veio para que possamos ter a vida. E quando um cristão ilumina a vida das pessoas, possibilita que haja manifestação da vida sobre a vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo foi dito para poder abrir os olhos. Essa era a missão de Paulo. Abrir os olhos das pessoas que estavam cegos. Levar a mensagem aos gentios e abrir os olhos dos que foram cegos. O abrir dos olhos é abrir espiritualmente, não fisicamente. Então, o apóstolo Paulo ia de lugar em lugar, ia de cidade em cidade, ia de território em território, pregando a palavra de Deus, abrindo a visão das pessoas. As pessoas eram salvas, razão pela qual, até nos dias de hoje, muitas pessoas se baseiam bastante nas cartas escritas por apóstolo Paulo. Essas cartas são as que possibilitam o domínio sobre algumas cidades. São as que possibilitaram o domínio sobre algumas cidades. Razão pela qual Paulo foi muito perseguido. Por causa do quê? Ele tinha que pisar muitos lugares. Ele desejava bastante pisar mais lugares. Razão pela qual ele foi bastante perseguido. Diferente de vários outros apóstolos, que pisaram simplesmente um certo lugar, um certo território. Sendo que a vontade de Deus é que um ser possa se alastrar e pisar vários lugares. Então, se porventura você é a luz do mundo, você deve iluminar. Iluminar as trevas. Deve resplandecer. Se você é a vida, porque a palavra do Senhor diz que nós somos rios de água viva, e nós jorra a vida. As pessoas, na verdade, quando querem vida, vêm a nós. Como isso acontece? É o seguinte: Deus, o Todo-Poderoso, percebe o querer das pessoas, o sofrimento das pessoas. Deus percebe bastante quando uma pessoa está sofrendo, quando está oprimido, quando está oprimida. E quando percebe que essa pessoa está oprimida e quer ajuda, uma das coisas que Deus faz é fazer com que este ser que está oprimida possa se encontrar com um homem de Deus. Para que possa dar ajuda a este homem, para que possa dar ajuda a esta pessoa. Então, é quando, na verdade, percebe que numa cidade existem seres oprimidas, ele leva o homem de Deus, ou diz a um homem de Deus, uma pessoa que carrega consigo o Espírito Santo, para poder ir naquela cidade. O que aconteceu com Paulo? Ele teve a visão em que um homem rogava que passasse na cidade para poder anunciar a mensagem de Cristo. E ele foi lá. Por causa do quê? Deus é que permitiu com que ele pudesse ter aquela visão. Aquela necessidade não era simplesmente de Deus. Aquela necessidade era do povo, era das pessoas daí. E usou-se da imagem daquele homem para poder falar ao apóstolo Paulo, para ir naquela cidade e pregar a palavra de Deus, porque eles estavam a necessitar do poder de Deus. Estavam a necessitar do poder de Deus, do Evangelho de Cristo.
E Deus mandou Paulo para aquele lugar. E quando chegou lá, todas as coisas deram certo claramente. Depois, embora houve perseguição, porque em nenhum lugar não houve perseguição, porque onde a doutrina se opõe, a doutrina do domínio que manifesta naquele lugar mesmo, será perseguido. Então, deixa eu falar da tua pessoa. Se você carrega consigo o Espírito Santo de Deus e ora, saiba que você é alvo para Satanás. Você é um grande inimigo de Satanás. Você é vítima de Satanás. A primeira pessoa a ser atacada na zona, no território, é você. Vai perseguir para que você não possa perpetuar esse domínio, para que você não possa alastrar a doutrina de Cristo. Ele luta bastante contra isso. Você é um inimigo de Satanás. Então o que ele vai fazer? Vai perseguir-te sempre. Para que você possa parar de dominar, possa parar de falar de Cristo, possa parar de alastrar este domínio. Porque a implementação da doutrina de Cristo é a permissão de domínio de Cristo sobre aquela cidade. Então, o que fazer perante a perseguição? A perseguição manifesta para cada um, é claro, como nós já ouvimos. Só de orar já é suscetível à perseguição. Só que a questão é o que fazer mediante a perseguição, no momento da perseguição. O que fazer durante a perseguição? Isso, na verdade, foi esclarecido por Deus. No livro de Atos 18, 9, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continua falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai te fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Quando a perseguição se intensificou contra Paulo, claramente que Paulo teve medo. A palavra não expressa de que Paulo teve medo, mas pelo fato de ele dizer que quer sair daquela cidade, é por causa do medo. E o Senhor aparece diante dele. Não tenha medo. Continue falando e ninguém vai te fazer mal. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Essa é a mesma palavra que vai para muitas pessoas quando me acompanham. Se porventura Deus te escolheu para poder pregar a palavra de Deus, ou para falar da palavra de Deus, não fique calada. Não fique calado. Continua falando da palavra de Deus. Porque Deus está contigo. Deus te protege. Nenhum mal vai te acontecer. Por mais que Satanás queira como te destruir, não vai conseguir, porque Deus é contigo. Ninguém pode tirar a vida daquele que contém a vida de Deus. Porque nós somos um com Deus. Ninguém pode destruir o poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo em nós. Ninguém pode destruir essa vida. Aleluia. Nós somos um com o Pai. Nós contemos a vida do Pai. E nós contém a vida do Pai. Nós temos a vida do Pai. Nós somos um com o Pai. E ninguém pode nos destruir. Além disso, Jesus disse, eu sou contigo. E se Ele é contigo, nenhum mal vai te acontecer. Isso foi falado também aos discípulos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Meus amados, quando Cristo diz estou contigo, é porque está contigo. Cristo não mente. Ele não é mentiroso, não é como o homem. Cristo, quando diz alguma coisa, é isso mesmo que vai acontecer. Ele falar alguma coisa, quando estiver diante das autoridades, não se preocupe com o que falar, porque o meu Espírito falará por vós. E a palavra do Senhor fala de que todas as vezes quando Pedro ia diante das autoridades para poder responder certo problema, ele falava com ousadia, porque Cristo estava com ele. O Espírito de Cristo estava a manifestar por intermédio dele. Mas era cumprimento da palavra que Cristo tinha dito, o que leva a perceber que Deus é fiel. Deus não pode negar a si mesmo, Deus não varia, Deus é o mesmo. Quando diz alguma coisa, é isso que Ele vai fazer. Então, se Ele diz, é contigo, é porque é contigo, independentemente do que venha a passar, Ele é contigo, que se quer é fazer o que Deus te disse para poder fazer. As perseguições não vão acabar, ou seja, não vão cessar, dizer, na sua vida não haverá mais perseguição. Mentira, porque mesmo aqueles que são grandes homens de Deus sofrem perseguição de uma e outra coisa. O que se quer é saber se lidar, ou é saber portar-se diante das perseguições, porque as perseguições persistem ou intensificam naquele que dá atenção às perseguições.
Mas aquele que não dá atenção e sim foca-se na obra que Deus lhe confiou, as perseguições em si desaparecem. Desaparece. Paulo aqui não desistiu de falar da mensagem de Cristo, mesmo sendo açoitado. Ele não desistiu, ele continuou a falar de Cristo. Razão pela qual manifestava uma unção tremenda sobre a vida de Paulo, ao ponto de mesmo os lenços de apóstolo pudessem curar. Roupa que ele usava pudesse curar. Por causa do quê? Da graça que estava a manifestar sobre a vida dele. Mas esse homem não foi poupado. Ele teve que trabalhar bastante. Ele mesmo fala na sua palavra: eu tive que trabalhar bastante. Eu tive que trabalhar para merecer essa graça. Ele não desistiu. Don't give up. Or never give up. Continua falando de Cristo. Porque a unção que te espera é sensacional. É uma unção incomparável. Que fará com que aqueles que te perseguiam digam que sim, Senhor, este é o homem de Deus. Fará com que você possa dominar territórios muito grandes. E dominando o território, você terá muitos filhos. Muitos filhos, na verdade, é galardão no reino dos céus. Você está a receber grande coisa no reino dos céus. Aleluia. Satanás não vai esperar assim, de ver você a possuir, a dominar certos territórios, sem fazer nada. Ele sim sempre vai agir. Só que o que acontece é que o agir dele é a nossa superação, ou seja, é a nossa conquista territoriais. Porque quanto mais ele for a agir e nós vencermos ele, mais nós estamos a dominar certos lugares. O homem de Deus carrega consigo o poder que mesmo este mundo pode dominar. Um homem de Deus pode sim. Um homem de Deus pode dominar. Por causa do quê? O poder que ele carrega. A unção que ele carrega. Aleluia. Então, esta é a mensagem do dia de hoje. O domínio territorial é que possibilita a perseguição. Mas não deve parar porque Cristo é contigo. Aleluia. Se porventura gostou dessa mensagem, inscreva-se no canal, ative a sua notificação para poder receber mais vídeos. Aleluia. Então, este é um vídeo muito forte que me foi recomendado pelo Espírito Santo para poder partilhar com os amados. Ainda vem mais vídeo muito forte.